Você está com a sua Bíblia, abre ela aí. Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Uma história que Jesus viveu com algumas pessoas, uma história muito legal que Jesus viveu com algumas pessoas, e eu quero compartilhar com você nessa noite alguns ensinamentos sobre essa história. Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, a sua fé o salvou. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, obrigado por mais um dia que nós podemos estar na Tua presença. Nós te pedimos, Deus, para que nessa noite a Tua palavra fale conosco como sempre fala, para que nessa noite a Tua palavra ministre aos nossos corações como sempre ministra. Que o Senhor possa vir, Deus, nessa noite com uma porção especial para cada um de nós. Ninguém melhor do que o Senhor conhece as nossas dores, os nossos problemas, os nossos erros, os nossos acertos. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Te pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Estamos de coração aberto para Te ouvir. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero falar com você nessa noite. Esse é o último sábado do mês de fevereiro. E nós estamos caminhando nesse mês falando sobre esse tema tão importante para início de ano, planejando 2025. E muito diferente de janeiro, por exemplo, fevereiro passou voando. Não sei para você, mas para mim fevereiro passou voando. Janeiro parece que nós vivemos os 365 dias do ano em um mês. E fevereiro já é dia 22, semana que vem já acaba o mês. E acaba essa série com o tema Planejando 2025. E nós falamos sobre alguns temas, sobre alguns assuntos aqui nos últimos sábados. Se você não esteve, eu quero te encorajar depois a ouvir as outras mensagens. Você pode ouvir, assistir no Spotify, ou assistir no YouTube, ouvir nas plataformas de áudio. No primeiro episódio dessa série, nós conversamos um pouco sobre a vida de Paulo. Sobre como Paulo viveu a sua vida e como nós aprendemos e podemos aprender a viver como Paulo viveu. Se você estava aqui, você lembra do texto que nós lemos? Sei o que é ter tudo, sei o que é não ter nada, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é ter comida, eu sei o que é faltar, eu sei o que é ter fartura. E aí ele termina o texto dizendo: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós falamos sobre a importância de nós aprendermos a lidar com todas as situações da vida, porque 2025 vai nos preparar situações que nós esperávamos e situações que nós não esperávamos. Talvez até aqui você já viveu situações inesperadas. Talvez até aqui um ano com menos de 60 dias vivido. E aí muita gente fala: o que pode acontecer em 60 dias? E talvez você já recebeu notícias que você não esperava. Talvez algumas coisas já saíram dos planos que você havia feito. São coisas inesperadas que acontecem na vida de todos nós. São situações inesperadas que batem na porta de todos nós. Agora, o que de fato importa não é como a situação se apresenta a nós, é como nós nos apresentamos diante das situações. O que de fato importa não é como os problemas se apresentam para você. O que de fato importa é como você enfrenta os problemas. Agora, antes do culto começar, eu estava conversando com uma pessoa ali na sala, e essa pessoa estava me falando sobre uma desilusão que ela teve alguns dias atrás, de algo que não deu certo, algo que foi treinado, que foi estudado, que foi preparado, algo que houve muita dedicação, e no final a resposta foi não. E como lidar com os nãos que a vida nos dá? Veja, o ano acabou de começar e algumas portas já se fecharam para algumas pessoas, talvez para você. E algo muito importante quando nós falamos sobre os nãos que a vida nos dá, sobre as portas que a vida fecha para nós, é que nós temos duas opções. São só duas opções. Ou você pega essa desilusão, você pega esse não, você pega essa portada na cara, você vai para sua casa, você deita na sua cama, você chora e você desiste de tudo. Ou você pega esse não, você vai para sua casa, você também chora, mas você persiste. Consegue entender?
Porque muitas vezes a gente fala, não, você tem que ser forte, não chora, e não sei o que. Não, às vezes o choro é bom pra gente colocar pra fora mesmo, aquela tristeza que a gente tá sentindo, aquela amargura. Sabe aquele choro que você não consegue nem falar? Esse choro é aquele choro bom, aquele choro que você chora às vezes lá no teu quarto sozinho. Mas é como você vai lidar com a situação, é como você vai lidar com o problema. E Paulo nos ensina a lidar com os problemas da vida. Tendo fartura, não tendo nada. Tendo o que comer, não tendo o que comer. Tendo aonde dormir, não tendo aonde dormir. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Foi o que Paulo disse. Precisamos estar preparados para no ano de 2025 viver dessa forma. Semana passada nós falamos sobre persistir e permanecer. Nós lemos a história de 1 Samuel que fala sobre Ana e Penina. Ana permaneceu e persistiu no sonho dela, que era ser mãe, que era gerar. Penina a acusava, Penina falava um monte de coisa para ela, e no texto que nós lemos nós vamos ver a Bíblia dizendo que elas iam à casa do Senhor todos os anos, e todos os anos Penina ia perturbando Ana com seus filhos e com as suas filhas, provavelmente tirando sarro, provavelmente acabando com ela, provavelmente mostrando e jogando na cara os filhos que ela tinha e que Ana não tinha. E falamos sobre permanecer nesse lugar de orar e buscar aquilo que Deus pode nos dar. Às vezes respostas que só Deus pode nos dar, às vezes coisas que só Deus pode fazer, e não desistir. O texto é muito claro, diz que Ana ia todos os anos na casa do Senhor. Ela orava, buscava, clamava, até que um dia o profeta a vê na casa do Senhor, ouve a sua oração, de forma tão entregue, de forma tão assídua, e de forma tão, uma entrega tão veemente de Ana, o profeta chega a pensar que ela está bêbada, e o profeta diz, ainda é de manhã e você já está bêbada, e ela diz, olha, não leve a sua serva como uma bêbada, eu estou aqui porque eu estou sofrendo muito. E aí ela diz para o profeta, olha, eu não posso ter filhos. E o profeta diz, você terá um filho. E aí o texto que nós lemos vai dizer que Ana é engravida. E ela dá à luz e dá o nome do menino de Samuel. E ela vai à casa do Senhor de novo. E ela faz outra oração dizendo, era exatamente como eu pedi, foi exatamente como eu orei. E hoje eu quero encerrar com você falando sobre esse texto que nós lemos. Um milagre que Jesus faz. Um milagre de vários que Jesus executa. Mas um milagre que tem algumas coisas diferentes de outros milagres. Afinal de contas, tudo que Deus faz em nós e através de nós são de várias formas. As coisas acontecem de várias formas. Se você for ouvir a história de alguém que está perto de você, ela viveu coisas diferentes de você, ela passou por coisas diferentes. Quando nós vamos ver todos os milagres que Jesus faz no seu período aqui na terra, nós vamos ver vários e vários milagres de várias formas. E eu quero me ater com você no texto que nós lemos, da cura de 10 leprosos. Homens que carregavam neles marcas de uma doença muito difícil e muito complicada, que existe inclusive ainda nos nossos tempos. Ainda existe a doença. Hoje, muito mais estudada, com a ciência muito mais avançada, pouquíssimas pessoas morrem dessa doença. Existem tratamentos, existem coisas que podem ser feitas, porém, é uma doença que existe ainda hoje. Mas diferentemente de hoje, naquela época, a lepra era levada como uma doença impura, como uma doença onde a pessoa se tornava alguém impuro. Não sei se você já viu ou já ouviu relatos da época de pessoas que tinham lepra. Você lembra da história de Jó? Quem lembra da história de Jó? O que Jó contrai lá na sua história é lepra. E a Bíblia diz que ele senta no chão e ele se coça com um caco de telha. A lepra por si só já é feridas purulentas que saem na pele. E você imagina isso tudo coçando e todas as questões que isso traz. E aí lá em Levítico, lá no início da Bíblia, quando Moisés está escrevendo as leis, Deus dá para ele uma lei falando sobre a lepra. E na lei, para quem estivesse leproso, essa pessoa teria que se afastar de todas as outras, teria que se afastar do arraial onde todos eles estavam, ficar só aonde havia leprosos. Quem tinha lepra tinha que ficar com o leproso, porque é uma doença contagiosa, é uma doença nojenta, é uma doença que naquela época, principalmente onde não havia limpeza, onde não havia higiene, então os leprosos tinham que ficar com os leprosos. E aí uma outra coisa muito importante, o leproso tinha que andar gritando,
impuro, 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 para que todo mundo que tivesse à volta ouvisse aquilo e pensasse: ó, tá vindo um leproso, vamos sair de perto, vamos deixar o cara passar, vamos deixar a pessoa passar. Então, você imagina, não basta só a doença, não basta só o sofrimento, a dor, as coceiras, tudo aquilo, principalmente o afastamento social, ainda tem a humilhação de ter que andar gritando que você é uma pessoa impura. E Jesus está ali agora diante de algumas pessoas leprosas. Essas pessoas estão ali como a lei mandava viver, com pessoas leprosas, e Jesus está passando no seu trajeto, no seu caminho. Jesus está vivendo o seu ministério. E aí eu quero ler com você de novo os primeiros versículos que nós lemos, o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a Jesus, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aqui esse texto nos mostra algumas coisas importantes. A primeira coisa é o quão a sério e o quão importante nós temos levado a presença de Jesus. Eu estou aqui pregando e tem gente viajando. Você não está na minha presença, você está na presença de Jesus. Você entra nessa igreja, você não entra na presença da banda que vai tocar, não, você entra na presença de Jesus. E o quão a sério nós estamos levando a presença de Jesus. Tem gente que vem na igreja porque não tem nada melhor para fazer. Você não está vindo à igreja, você está entrando na presença de Jesus. Eu sei que talvez pareça uma palavra dura, mas é uma palavra muito pontual para os nossos dias, porque nos nossos dias a presença de Jesus se tornou algo comum a todos nós. Primeiro, porque vivemos em uma sociedade e principalmente em uma cidade muito evangelizada. Se você não vem à igreja, durante toda a sua semana você tem contato com a fé cristã. O cara do teu trabalho que fala Deus abençoe, a avó que faz a oraçãozinha dela lá, a casa do amigo que você vai almoçar e antes de comer eles oram. Momentos que nós temos com a fé. Um reels que você assiste de um pregador, uma mensagem que você escuta. Hoje, em podcasts, em vídeos sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre finanças, muito tem se falado sobre a Bíblia. Então estamos vivendo em dias onde nós estamos tendo contato com a fé cristã de todas as formas, em todos os lugares e de todos os jeitos. Mas o que eu queria me ater com você é sobre o quão a sério nós estamos levando estar na presença de Jesus. Estar na presença de Jesus não se limita a um culto, se limita a talvez as nossas limitações. Às vezes nós colocamos a limitação na presença de Jesus. Jesus está na igreja, Jesus está na minha Bíblia, Jesus está no meu quarto, Jesus está no meu joelho dobrado na minha oração. Jesus está em tudo e está em todos. Agora, o quão a sério nós estamos levando isso? Jesus, o Espírito Santo de Deus, está dentro de você. E o quão a sério você está levando a tua vida? 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer que nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. E quão a sério você está levando o teu corpo? Se entregando talvez para qualquer pessoa, se colocando diante. A Bíblia vai falar sobre pecados sexuais sendo um dos pecados mais sérios e graves, porque quando nós pecamos sexualmente, nós pecamos contra Deus, porque Ele habita em nós. O quão a sério nós estamos levando isso, que é algo tão importante. Jesus não é algo comum. Jesus pode ser popular, mas Ele não é comum. Quando nós vamos olhar hoje, por exemplo, para a sociedade, ninguém fica surpreso ao ver um carro. Mas você imagina na época que o carro foi lançado. Passa na rua, você diz: olha lá naquela casa, dobrando a esquina, tem uma casa e o cara tem um carro. Você faz isso hoje não? Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Tem gente que não está nem aí pro carro que tem, bate a porta, não lava, não limpa, não está nem aí, porque é tão comum. É um bem difícil de ser conquistado, é um bem caro, mas é um bem comum. Não importa quanto custa, importa em quantas parcelas dá para fazer. Não é assim? Não é essa a regra do sucesso financeiro? Agora, é um bem comum. Você sai ali agora no estacionamento, quantos carros vão ter? Se você não tem o seu, você chama agora, olha que coisa incrível, um aplicativo. E
talvez por R$10 você consiga ir para sua casa de carro. E muitas vezes Jesus está se tornando comum dessa forma. Meu Deus, a cruz de Cristo. Tem gente que tem a cruz tatuada e nem lembra. A cruz de Cristo. Tem um irmãozinho que anda lá com a cruz pendurada no retrovisor do carro e nem lembra. Tem o cara que coloca a cruz de wallpaper do celular e nem lembra, porque Jesus está se tornando algo comum. Então a primeira coisa que eu queria trazer para você nesses dias, nesse tempo, nessa mensagem, eu queria que você guardasse no seu coração: Jesus não pode se tornar comum. Quando Jesus se torna comum, ele se torna desprezável. Quando nós tornamos alguma coisa comum, nós temos a tendência de desprezar. Eu vou dar um exemplo para você. Neymar voltou para o Brasil. Não se fala em outra coisa a não ser Neymar. É ou não é verdade? Agora, quando o Neymar estava aqui no Santos, jogando ali todo dia, você ligava a TV no domingo, tinha ali o Neymar jogando no Santos. Era comum. Agora, você ligar a TV no domingo à tarde e ver o Neymar jogando no Santos contra o Novo Horizontino, o que está acontecendo no mundo? Isso é algo surpreendente. Outro dia estava jogando com o Mbappé contra o Real Madrid. Não é verdade? Esses dias eu vi um meme muito engraçado, cara. Um cara assim com a cara bem feia, o Sheik vendo que o Neymar consegue jogar mais de 45 minutos. É muito engraçado. Isso me fez pensar muito. Se eu fosse esse Sheik, eu ia pensar nisso. Porque lá o cara não conseguia jogar, né? Aqui o cara joga o jogo inteiro, como é que consegue? Enfim. O que eu tava falando? De como, meu Deus, eu tava em Jesus, eu fui pro Neymar. Desprezar. Então, muitas vezes, Jesus se torna essa coisa comum e a gente despreza. Quer ver só uma coisa? Amigos, todos nós temos amigos. Tem amizades que você vê lá uma vez ou outra. Você aproveita, cara, vamos sair de manhã, vamos sair de tarde, vamos sair de noite. Aí fica até de madrugada conversando, porque a gente vai se ver só daqui a muito tempo. Mas e o cara que você vê todo dia? Não é verdade? Esses dias eu vi um outro vídeo. O amigo que eu vejo todo dia. Aí o amigo chegando em casa, batendo na porta, o cara deitado no sofá: vai, cara, entra aí, ó, tem comida na geladeira, senta aí, faz alguma coisa. Se você quiser comer, tá à vontade. Porque é o cara que a gente vê todo dia. Não tem colocar a mesa, eu vou arrumar pra você, eu vou me arrumar pra ir ver o fulano. Não, a gente se vê todo dia. E aí, vai fazer alguma coisa hoje? Não, então vamos sair, vamos sei o quê. Porque a gente se vê todo dia. E a tendência é nós atribuirmos menos valor. Ou eu tô viajando? Quem aqui... Sim, obrigado, Ana. Eu vou parar de viajar, desculpa. Eu vou parar. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui tá noivo ou namorando? Levanta a mão. Quem aqui tá em um relacionamento há mais de 5 anos? Namoro, casamento, a gente se conhece há 5 anos. Tá. Gente, olha aqui pra mim. Quem aqui tem uma amizade há mais de 5 anos? Ó, vocês são amigos de verdade, hein? Amigos fiéis. Se for contar o tempo que a gente passou brigado, dá uns 2,5. Mas a gente é amigo assim. A tendência não é a gente começar a atribuir menos valor? Sim ou não? E é exatamente isso que muita gente faz com Jesus. Nós passamos a atribuir menos valor, porque Jesus está no sábado à noite, mas Jesus também vai estar amanhã de manhã, mas Jesus também vai estar amanhã à noite, e quarta-feira Jesus também vai estar. Então tá tudo bem, se eu estiver aqui, ou se eu estiver lá em Blumenau, ou se eu estiver lá em Navegantes, Jesus vai estar. E aí nós começamos a desprezar a presença de Jesus. Começamos a deixar de atribuir o valor que essa presença merece. Deixa eu dar um exemplo para você, só um. Você leva a sério a roupa que você coloca para vir na igreja? Cara, eu estou vindo encontrar Jesus. Eu vou ver um monte de gente, mas eu estou vindo encontrar Jesus. Eu preciso estar bem arrumado. Eu não vou vir com qualquer roupa, porque eu vou ver Jesus. E sabe, tem gente que se arruma de qualquer jeito, vem de qualquer jeito, fica até 7 horas procurando algum rolê. Se até 7 horas não aparecer nada, eu vou na igreja. Jesus se tornou comum para você. E eu não estou falando sobre estar na igreja, sobre vir ao culto. Eu estou falando sobre dar importância para Jesus.
O tamo junto não precisa estar em primeiro lugar na sua vida, mas Jesus tem que estar. Talvez você não conseguiu vir hoje à noite, porque se você não conseguiu vir, você nem vai estar aqui para ouvir isso, mas talvez você não vai conseguir vir amanhã de manhã, e tá tudo bem, mas aí você vai vir amanhã à noite, e tá tudo bem também, porque nós temos as nossas programações, nós temos as nossas coisas, os nossos rolês, e tá tudo bem. Mas eu estou falando sobre atribuir valor. Eu vou me encontrar com Jesus, eu vou ir à casa de Jesus. A galera que serve, não serve o Cris, ou a Thay, ou ao Pedro, ou a Bia, ou ao CI, ou ao Tamo Junto, serve a Jesus. Então eu vou vir, eu vou fazer para Jesus. Aquele menino bonito saiu lá de Blumenau e veio até aqui para servir Jesus. Ele é lindo, não é? É muito lindo, olha ali como ele é bonito. Tá vendo, cara? Tem alguém que te acha bonito nessa terra, olha que beleza. Porque eu estou indo por Jesus. Se não for por Jesus, não vale a pena. Por quê? Eu não vou ganhar tão bem assim, eu não vou ser tão reconhecido assim, eu não vou ser tão aplaudido assim. Não vale a pena. Mas é por Jesus, e aí tá tudo bem. Porque olha o tanto de coisa que Jesus faz por mim, porque olha tudo que Jesus já fez por mim, olha o tanto de coisa que eu tenho, que eu nem mereço, que eu nem me esforcei para isso, e Jesus fez. Atribuir valor à presença de Jesus. Amém? A segunda coisa é a segunda parte desse texto, que ele fala: ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esses caras aqui estavam distantes de Jesus e gritaram para Jesus, porque eles eram impuros, eles tinham lepra. E eu faço uma pergunta para você: será que na tua vida tem alguma coisa que está te deixando longe de Jesus? Talvez você não tenha lepra, mas você tenha medo. Cara, se eu chegar muito perto, Jesus pode pedir alguma coisa. E aí? Consegue entender? Talvez você não tenha lepra, mas você tenha vergonha. Meu, eu errei tanto ontem, não sei nem como que eu vou chegar na presença de Jesus, não tenho nem cara para ir nesse culto. Consegue entender? Eles estavam à distância e eles gritaram para Jesus. Eles entendiam que eles tinham que ser curados, eles entendiam que era só Jesus que podia curar eles, eles entendiam que eles precisavam de misericórdia, eles entendiam que eles precisavam de uma nova chance, como eu e você também entendemos. Eu sei que eu preciso de tudo isso, mas eu preciso chegar mais perto, porque senão eu vou ficar gritando, e gritar cansa, gritar enjoa, gritar deixa rouco, gritar dói a cabeça, gritar acaba com tudo. Eu preciso estar perto. E para estar perto, eu preciso quebrar as barreiras que eu mesmo criei. Jesus nunca falou que o leproso não tinha que chegar perto dele, mas a religião sempre falou. Jesus nunca falou que o religioso não podia tocar nele, mas a religião sempre disse. Sabe, a criança que vai fazer alguma coisa e a mãe fala: Jesus não vai gostar. Quantas vezes a gente faz isso conosco? Quantas vezes a gente faz isso contra nós? Coisas que Jesus nunca pediu, coisas que Jesus nunca falou, costumes que Jesus nunca ordenou, e são uma barreira para a gente chegar perto de Jesus. Jesus te chamou para ser perfeito? Ou Jesus te chamou para ser filho? Jesus te chamou para não errar? Ou Jesus te chamou para, sabe, eu carreguei aquela cruz, agora vai e não peca mais. Não é entender que Jesus me dá um cheque em branco para eu pecar e eu fazer o que eu quiser. É entender que Jesus já fez tanto por mim, e eu tenho que ser muito cara de pau para continuar errando nas mesmas coisas. E Jesus já me disse: vai e não peca mais. Consegue entender que são barreiras que Jesus nunca construiu, somos nós que construímos. Cada vez que você se acha indigno, você coloca um tijolo nesse muro que para muita gente já está alto demais, já não consegue mais ouvir, já não consegue mais ver. E toda vez que vai tentar chegar perto de Jesus, é um trabalhão. Tem que escalar todos os tijolos que a religiosidade colocou. Tem que gritar muito alto, porque tem muito barulho em volta dos usos, dos costumes, das roupas, dos lugares, do cabelo, do faz, do não faz, do pode, do não pode. Coisa que Jesus nunca pediu, coisa que Jesus nunca falou. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim
o meu jugo que é suave, peguem o meu fardo que é leve, venham a mim e bebam da água que eu posso lhe dar, acima do pecado, acima do erro, acima da falha, acima da tentativa, acima do acerto, acima da cara quebrada, acima das cicatrizes, acima dos cacos, acima das dores, acima das lutas, acima das guerras, acima dos problemas, acima da depressão, da ansiedade, acima da dúvida. Venham a mim e bebam, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi o que Jesus disse, mas foi o que esses homens nunca ouviram. Por isso que eles estão de longe gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia. Talvez o seu grito é um grito de misericórdia. Para de gritar. Jesus está dizendo para você nessa noite: venha a mim e beba. Venha a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, vem a mim. Me dá o teu jugo, me dá o teu fardo e pega o meu, que é suave, que é leve. Sabe, é nós entendermos a caminhar com Jesus. Olha o que o salmista escreve em Salmos capítulo 145, versículo 18: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, e de todos os que o invocam com sinceridade. Para de mentir para o Senhor, cara. Para de falar que está tudo bem quando não está tudo bem. Para de falar que está tudo sob controle quando não está tudo sob controle. O Senhor está perto. O Senhor vai se revelar a todos aqueles que o invocam com sinceridade. Seja verdadeiro, seja sincero. Sabe, às vezes a gente tenta pintar um super-herói para o Senhor. Deus te conhece. E aí eu entro com você em um outro ponto muito importante. A todos nós, esse milagre que Jesus faz é um milagre muito diferente de todos os outros. Eu chamaria esse milagre de um milagre autônomo, porque teoricamente Jesus não disse muita coisa, e Jesus nem fez muita coisa. Tendo em vista outros milagres que Jesus fez, como por exemplo, cuspir no chão e fazer lama e passar nos olhos do cego e ele voltar a ver. Como por exemplo, sair do lugar que ele está e caminhar longas distâncias para ir na casa de uma menina que tinha morrido. Como por exemplo, viajar dias para ir até Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Milagres que Jesus se esforçou, milagres que Jesus houve demanda, milagres onde Jesus precisou talvez deixar de fazer algumas coisas para ir cumprir esse milagre. Mas é muito diferente desse. Esse milagre é um milagre autônomo. Quando nós lemos, parece que as coisas aconteceram sozinhas. Parece que Jesus dá uma ordem, eles seguem a ordem, vai lá e as coisas de repente acontecem. E deixa eu falar para você, tem gente que na vida, Jesus vai ir até a pessoa e vai se apresentar à pessoa e vai fazer tudo o que tem para fazer. Mas tem gente, meu amigo, que é na autonomia. Jesus dá uma palavra e você vai lá e você faz. Ou você vai lá e você não faz. Mas tem momentos da minha e da sua vida que Jesus trabalha com a gente de forma autônoma. Você já tem uma palavra? Não tem? Então vai lá e faz, então vai lá e vive. Você já tem um norte, você já tem um caminho, você já tem algo que você tem que fazer, então vai lá e faz. É assim que Jesus trata esses homens. É assim que Jesus faz com esses homens. Nem todo mundo Jesus pega no colo, vai lá e faz, e não sei o que, e tal. Não, existem pessoas que Jesus trata de forma autônoma. Deixa eu falar uma coisa para você. O quão afim você está de viver as coisas ou de fazer as coisas é a mesma proporção das coisas acontecerem para você. Tem gente, não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não possa fazer, a pessoa só não está afim. Eu queria muito viver um milagre na minha casa. Mas o quão afim você está que isso aconteça? A ponto de talvez começar a respeitar mais os seus pais, a ponto talvez de começar a honrar mais os seus pais. Eu queria viver um milagre na minha vida profissional. Você acha que currículo cai do céu? Você acha que formação cai do céu? O quão afim você está de viver isso é o quão disposto você está a abrir mão de outras coisas, é o quão disposto você está a deixar de fazer algumas coisas, é o quão disposto você está de se empenhar e de se dedicar nisso. Porque tem gente que Deus trata mesmo, pega no colo, vai lá, faz, ajuda e tal. Mas tem gente que Deus dá uma palavra, vai lá e faz, vai lá e resolve. E eu não sei para você, mas pelo menos deveria ser assim. Uma palavra do Senhor é suficiente. Uma palavra do Senhor a nós é o que basta, é o que a gente precisa para fazer tudo o que a gente tem para fazer. Olha só, o versículo 14: ao vê-los,
Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Será que, se Jesus te falasse hoje, vai lá e faz tal coisa, será que você faria? Será que você iria? Será que Jesus já não falou e você já não foi? Será que Jesus já não falou e você já não está indo? Entenda que essa palavra de Jesus, vão apresentar-se aos sacerdotes, não é assim: galera, Jesus mandou a gente ir lá no sacerdote, quem chama o Uber? Vamos dividir o Uber e a gente vai lá e fala com o sacerdote, cara, Jesus falou, vamos embora. Não, a gente está sem dinheiro pro Uber, cara, a gente é em 10, então faz o seguinte, vamos chamar 10 Ubermoto e vamos todo mundo de Ubermoto. Não, cara, a gente está sem grana, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, a peregrinação rumo ao sacerdote. Vai dar um vídeo bem legal pra gente postar. Entende? Não é uma trip, não é um rolê. A palavra que Jesus dá para eles é completamente desafiadora. Primeiro, não é ir até qualquer pessoa, é ir até o sacerdote. Meu Deus, eu tenho que ir e me apresentar ao sacerdote. Não é qualquer horário que pode chegar diante do sacerdote. Não é qualquer pessoa que pode chegar diante do sacerdote. Não é de qualquer jeito que pode chegar diante do sacerdote. É o sacerdote. Se você for ler em toda a Bíblia, você vai ver as pessoas temerosas ao entrar na presença do sacerdote, porque para entrar na presença do sacerdote tem que passar pelo templo, e aí para passar pelo templo tem que passar pelas pessoas. Meu Deus! Mas cara, acabei de me lembrar de uma coisa: a gente é tudo leproso. Como é que a gente vai fazer esse caminho até o sacerdote? Você entende? Jesus não nos pede coisas difíceis, Jesus nos pede coisas possíveis. Agora, o teu possível pode ser o teu impossível. Aquilo que para Deus é possível você viver, para você pode ser aquela coisa que você fica pensando: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque, pensa só comigo, são 10 leprosos, não é um, não é dois, não são 3, são 10. Você já andou em 10 pessoas, indo para qualquer lugar, junto, 10 pessoas junto? Dependendo de onde você está, é briga, é arrastão, é confusão. Quem é que já viu aquele vídeo da galera do CrossFit correndo na rua? E a galera tá tudo ali no bar assim, comendo, todo mundo levanta e sai correndo pensando que é arrastão. Porque um monte de gente junto chama muita atenção. Agora imagina 10 pessoas junto. Mas não é qualquer pessoa, são 10 leprosos. Eles fedem, eles têm feridas nojentas e, sobretudo, eles são impuros. Se eles passam perto de mim, se eles tocam em mim, entenda, não existe olhar de graça, não existe olhar de misericórdia, não existe olhar de ai meu Deus que dó, não. A lei dizia: se algum leproso passar perto de você, ele tem que ser apedrejado, porque ele está colocando em risco todo mundo. Então tem que apedrejar esse cara. É 10 pessoas correndo o risco de ser morto. Mas tem uma palavra, e aí uma palavra muda tudo. Porque é diferente eu correr risco sem uma palavra e eu correr risco com uma palavra de Jesus. Entendeu? É diferente eu fazer algo porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu acho que vai dar certo, e eu fazer algo que Jesus mandou eu fazer. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão: o quão disposto você está de correr esse risco? Tem risco de ser xingado, tem risco de apanhar, tem risco de ser apedrejado, fora os olhares, os pensamentos, fora tudo isso. Mas tem uma palavra, e Jesus dá essa palavra: vão apresentar-se aos sacerdotes. Jesus não os cura instantaneamente, como fez, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar, eu sei que eu ficarei curada. Que incrível seria tocar em Jesus e a minha lepra desaparecer completamente. Que incrível que seria. Mas comigo não. Comigo Jesus mandou eu ir lá me apresentar para o sacerdote. E aí agora eu preciso traçar uma rota, eu preciso traçar uma estratégia, eu preciso pensar que eu vou receber olhares, eu preciso pensar que eu vou receber críticas, eu preciso olhar que eu vou receber xingamentos, eu preciso olhar que eu vou ter que caminhar longas distâncias gritando: ó, eu estou impuro, gente, não chega perto, gente, não chega perto que eu estou podre, não chega perto que eu tenho uma doença, gente, ó, fica longe. Mas assim, o tempo todo lembrando: eu tenho que ir até o sacerdote, eu tenho que chegar até o sacerdote, eu tenho que cumprir o que o Senhor me mandou fazer. Só que a gente esquece, né? A gente começa o ano e a gente esquece pelo que a gente está trabalhando, a gente esquece pelo que a gente está sonhando, a gente esquece por que a gente sai do trabalho e sai correndo para a faculdade todo dia. Não vale a pena. A gente esquece por que eu estudo tanto,
Por que eu trabalho tanto? Por que eu tenho que servir? Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque a gente esquece do propósito no meio da guerra. No meio do dia a dia a gente esquece por que a gente está lutando. Quando meu relógio desperta às 7 horas da manhã, eu esqueço que se eu não for trabalhar eu não vou ter o que comer. Quando eu estou no sol trabalhando, eu esqueço que se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir colocar sustento na minha casa. Quando eu passo o sábado inteiro de sol estudando, eu esqueço que vidas vão ser salvas através daquilo que eu preciso abrir mão. Quando eu ando 60 quilômetros para vir tocar um teclado, talvez no meio do caminho, no meio do trânsito, eu esqueço que se eu não viesse, ninguém ia vir. Porque no meio do caminho, a gente esquece do porquê a gente está fazendo as coisas. No meio do trajeto, a gente esquece do propósito pelo qual a gente está vivendo. É fevereiro, mas daqui a pouco vai ser junho, daqui a pouco é agosto, daqui a pouco a gente está cansado. Porque a gente esquece do propósito pelo qual a gente está vivendo, pelo qual a gente está fazendo as coisas. E aí o texto continua, dizendo que eles foram e eles se apresentaram ao sacerdote. Eles fizeram o que Jesus falou. E aí o que mais nos chama a atenção nesse texto é que só um volta para agradecer. E aqui é uma média da vida mesmo. Nem todo mundo volta para agradecer. Você quer ver uma coisa que me deixa doido? Eu dar a vez para alguém no trânsito e a pessoa não agradecer. Eu fico muito bravo. E às vezes eu sou essa pessoa, porque o carro tem película escura, então não dá para ver. Às vezes eu agradeço, e às vezes eu deixo as pessoas com raiva também. Mas agora eu comecei a buzinar, porque a buzina não tem jeito. Agora, poxa, eu dei a minha vez, é a minha preferência, era eu que deveria passar. E eu parei o meu dia para você passar, miserável. Só faz assim, só um sorrisinho. Tem gente que você ajuda que parece que é a tua obrigação ajudar. Você já teve esse sentimento? Não é? Eu preciso parar de ver meme, só vem meme na minha cabeça. Aquele negócio da pessoa que vai dar a cadeira para a senhora. Aí fala assim, senta aqui senhora. Aí a senhora fala, não sou senhora, eu vou ficar em pé. Aí pega a cadeira sem vontade de dar nas costas da senhora. Porque você está sendo gentil com a pessoa, você está fazendo uma gentileza. Não é a sua obrigação fazer, mas é por educação, é por uma boa convivência. E você imagina, esses 10 estavam leprosos, afastados da sociedade, longe do convívio social, não conseguiam fazer nada, tirando a parte social, tirando a parte mental, tem a parte física, a dor, o sofrimento, a coceira, tudo isso que a doença traz. E de repente, Jesus dá uma palavra, eles se apresentam aos sacerdotes e eles estão curados. Depois da cura, é muito difícil voltar para agradecer. Depois da realização, é muito difícil voltar para agradecer. É só você olhar para as pessoas que estão perto de você muitas vezes. O cara não tem uma bicicleta para vir na igreja. Todo final de semana ele pede carona. Deus vai lá e abençoa ele com um carro. Ele não aparece mais na igreja. Ele fica até tarde lavando o carro. Aí depois ele vai sair para passear com o carro. Não é assim. A pessoa fica aqui na igreja, andando por aí, cheia de bafo, com a boca fedida. A gente fica aturando a pessoa, orando para Deus dar um namorado para essa pessoa. Jesus abençoa essa pessoa, meu Deus. Tem que ter alguém para essa pessoa nasceu e tem que ter alguém para ela. E aí a pessoa vai lá e arruma um namorado. Ela vai lá e arruma uma namorada. E aí, primeiro culto namorando. Cara, hoje fulano vai vir, vamos todo mundo sair, celebrar. E aí fulano, cara, hoje não vai dar, a gente saiu pra jantar, né? Sabe como é, começo de namoro, aquela coisa toda e tal. Porque é muito fácil a gente trocar, cara. Você consegue entender o que eu tô falando? A pessoa chega pra mim e fala assim, pastor, tá acontecendo uma coisa aí, pastor, que se acontecer, cara, a minha vida vai mudar. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, que assim as coisas vão melhorar. Amém, mano, vambora, vamos orar, Deus vai fazer. Passa um mês, a pessoa não aparece. E aí, cara, pastor, tô trabalhando muito, cara. Não tá dando, é muito trabalho, eu saio do trabalho tarde, eu não consigo ir pra igreja, eu não consigo fazer as coisas. Mas cara, tu não consegue ir no culto de manhã, tu não consegue ir no culto à noite, não consegue sair comigo pra tomar um café, a gente não vai mais se ver nunca mais. Não, pastor, o trabalho tá demais, tá pesado. Fico pensando, por que orou pra ter então se não aguenta? Por que orou pra viver se não aguenta? Porque depois que as coisas acontecem, a gente tem a tendência a seguir a vida, a continuar e não voltar para agradecer. Se você for olhar para a sua vida, tem pessoas que são pontes para nós.
Se você está aqui hoje sentado, é porque talvez alguém pregou o evangelho para você, e essa pessoa foi uma ponte que te ligou ao Senhor. Se eu estou aqui pregando, é porque teve alguém que chegou mais cedo, ligou o som, ligou o ar-condicionado, ligaram as luzes, arrumaram as cadeiras. São pessoas que são pontes, que nos conectam umas às outras, e nós precisamos aprender a ser gratos a essas pessoas. Você precisa aprender a ser grato às pessoas que estão à sua volta, às pessoas que estão perto de você. E eu termino, quer dizer, era para começar, mas eu termino essa palavra com uma frase muito importante, que durante todo esse texto o Senhor ministrou no meu coração. Eu queria que você anotasse ela e você não esquecesse dela nunca mais. Olha o que essa frase fala: o milagre nasce na esperança, cresce na obediência e se manifesta na gratidão. São 3 pontos muito importantes para você viver exatamente tudo aquilo que Deus tem para você. Primeiro, as coisas na sua vida vão nascer na esperança de dias melhores, na esperança de uma vida melhor, na esperança de uma oportunidade melhor, na esperança de eu deixar de ser um leproso, na esperança de eu deixar de ser um doente. Eu tenho esperança que Deus pode fazer. Jesus vai passar e de alguma forma eu vou chamar a atenção dele, porque eu preciso mudar a realidade da minha vida. Então o milagre, ele nasce na esperança de me casar com uma boa pessoa, na esperança de adquirir uma casa boa para morar, na esperança de ter um bom carro, na esperança de ter bons amigos, na esperança de ter um bom emprego. Tudo isso nasce na esperança. E deixa eu perguntar para você: o que o diabo mais trabalha para roubar de nós? A esperança. Não, cara, a vida é assim mesmo, é desse jeito, não espera por dia melhor. Esperança em dias melhores, esperança em amizades mais verdadeiras, esperança em Cristo se manifestar mais, esperança em novas canções, esperança em novas palavras. Esperança, o milagre nasce na base da esperança. Eu espero que Deus faça. Tem hora que essa é a minha oração: Deus, eu espero que o Senhor faça. Minha esperança está em Ti. Eu não espero em mim, eu não espero nos meus amigos, eu não espero nos meus líderes, eu espero no Senhor. Porque esse povo todo de repente pode me abandonar, esse povo todo de repente pode me largar, de repente eu posso chatear todo mundo e acabar com tudo. Então Deus, eu espero no Senhor. A minha esperança está em Ti. O Senhor é o primeiro ponto do meu milagre. E aí depois vai falar sobre crescer na obediência. Porque o mais difícil, como nós falamos na semana passada, não é começar, o mais difícil é permanecer. O mais difícil não é o start, o mais difícil é a sequência. Não é o primeiro dia de aula na faculdade o mais difícil da sua vida, são os próximos. É o segundo mês, é o segundo semestre, é o segundo período. Consegue entender? Não é o primeiro ano de relacionamento o mais difícil, é o segundo, o terceiro, o quarto, quando vem os filhos, quando vem as contas. Não é o primeiro dia de academia o mais difícil, é o dia que chove, é o dia que meu amigo não vai, é o dia que eu não estou afim. Não é o primeiro dia fazendo o devocional que é o mais difícil, porque eu comprei o livro, eu comprei o marca-texto, eu comprei a caneca, eu comprei o café, eu comprei a luminária da mesa, eu estou animado para usar tudo isso. Mas é a segunda semana que a luminária é a mesma, o marca-texto está falhando, o café ficou caro demais, não dá para tomar todo dia. É o depois, é a sequência, é a continuação. Por isso que para o milagre crescer na nossa vida, não basta ele começar, a gente tem que permanecer obedecendo. Esses homens saíram de Jesus para ir ao sacerdote. Eles não foram teletransportados como Felipe experimentou, por exemplo. Houve um caminho, houve um percurso. A Bíblia não fala se foram minutos, horas, segundos, talvez um dia inteiro, porque tem a questão da coragem, tem a questão da responsabilidade. A Bíblia diz que depois só um volta para agradecer, e esse um encontra Jesus, os outros talvez já estavam vivendo as suas vidas. Porque para crescer tem que ser na base da obediência, para crescer tem que ser na base da persistência. Para o teu negócio crescer, cara,
você tem que continuar obedecendo. Para você se desenvolver na sua carreira profissional, você tem que continuar obedecendo. Para o seu casamento dar certo, para o seu relacionamento dar certo, você tem que permanecer obedecendo. É por isso que o milagre ele nasce na esperança, mas ele cresce na base da obediência. Ele cresce na base da persistência. Se não houver persistência, não vai haver milagre. E por último, e o principal, é quando nós somos gratos. É quando o milagre floresce, é quando ele é consolidado, é quando as coisas acontecem na gratidão. Aqui agora, antes de começar o culto, de começar a palavra, eu falei para vocês um texto tão importante de pessoas que passaram anos e anos e anos caminhando em um deserto e não conseguiram ser gratas. Era sempre um sentimento de ingratidão, e não é muito diferente de nós. Primeiro chegaram diante do mar, e aí eles olham para Moisés e falam: foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrer no deserto? Era melhor ter deixado a gente lá, vamos morrer todo mundo agora aqui. E aí Deus vai lá e abre o mar, e aí eles atravessam, e aí eles cantam um cântico da vitória, lindo, maravilhoso. Mas daqui a pouco falta comida, e aí eles estão com vontade de dar carne, e eles começam a sentir saudade das cebolas, e eles chegam para Moisés e falam: olha, você nos trouxe para esse deserto para passar fome, pelo menos lá a gente tinha cebola, a gente tinha as nossas servas, a gente tinha o que comer. E aí Moisés vai lá no Senhor e ora, e pede para o Senhor, e aí Deus fala: olha, eu vou derramar o maná sobre vocês. E aí vem o maná, ninguém agradece pelo maná, como se Deus não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação. E aí de repente eles têm vontade de comer carne, a gente já está enjoado desse maná, é todo dia a mesma coisa, a gente quer carne. E aí Deus vai lá e manda pombos, aí eles matam os pombos, comem os pombos, e, meu Deus, que incrível! Mas em qual momento que entra a gratidão? Não, vamos ver a terra prometida. A terra prometida é a coisa mais incrível do mundo, é a terra que mana leite e mel, é a terra que Deus nos prometeu durante todo esse tempo, vamos lá ver. Não vai dar. Os caras são muito grandes, os caras são muito fortes, eles vão matar todo mundo, a gente não consegue. E aí sempre tem os que são positivos: não, a gente vai dar conta, a gente consegue, a gente vai entrar na terra, a gente vai vencer. Não. E aquilo lá é tudo descendência dos nefilins, eles são gigantes, eles são muito fortes, a gente não vai dar conta. E aí a pergunta que eu te faço é: quem entrou na terra? Os que pensaram: não, vai dar certo, cara, é possível. Deus não trouxe a gente aqui para morrer, não tem como, cara. Não faz sentido Deus trazer a gente até aqui e a gente morrer nesse deserto, não vai dar, a gente vai dar conta. Entende? A esperança, a obediência e a gratidão, a gente está dentro. É quando Deus fala para Josué: olha, eu te chamei porque você é forte e corajoso, não tema. Se você for ler o livro, é tudo falando sobre isso: seja forte e corajoso, não tema. Seja forte e corajoso, não tema. É o crescimento que a gratidão traz, de nós aprendermos a ser gratos. Você quer viver o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus no ano de 2025 na sua vida, cara? Guarda isso. Tem esperança. A esperança é o nascimento de tudo. A esperança de um dia melhor, a esperança de relacionamentos melhores, a esperança de um trabalho melhor, a esperança de você ser alguém melhor. Depois, seja obediente. O que você precisa fazer para se tornar isso? O que você precisa fazer para alcançar esse lugar? E por último, se Deus fez ou se Deus não fez, obrigado, Senhor. Se tudo deu errado, foi experiência. Se tudo deu errado, a gente sempre sai vencendo, porque a gente está com Jesus. E quem está com Jesus não perde. Até quando as coisas dão errado, elas dão certo. Essa é a matemática de viver o reino de Deus.